Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então tá ótimo. Eita, olha eu aqui já mexendo nas coisas aqui, ó. De novo. Ah, tá, esse lado, né? Eu nunca sei isso, gente, vocês acreditam? Quem já esteve aqui e viu a palestra lembra, né? Que eu também me atrapalhei todo. Bom, vamos lá. Essa palestra, o tema é a nova era. Eu tirei das lições da Gênesis, o capítulo 18, né? Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu fui buscar lá a inspiração e aquilo, né, que eu queria trazer essa noite, e que eu acredito, né, não é eu que queria, né, eu acho que a espiritualidade me inspirou para que eu pudesse trazer aqui esse tema. Então, eu separei em alguns tópicos para que a gente ficasse mais fácil da nossa compreensão, né? E aí, para que a gente possa falar da nova era, a gente vai precisar primeiro saber da história, ter uma breve história da humanidade aqui, nossa história, na verdade, né? Então, a gente tem lá a questão dos vários deuses, né? Vários deuses para se adorar. Isso era no Egito, né? O povo hebreu estava lá no Egito, o povo hebreu, né, que são exilados de Capela, mas aí é outra história que precisa ser contada em outra palestra aqui, mas era um povo que veio exilado, são espíritos que eram exilados de Capela. E espíritos que vieram aqui, estavam lá, né, em escravidão no Egito, e no Egito se adorava muitos deuses, né, eram vários deuses para se adorar, né. E lógico, um povo que conviveu durante muitos séculos, ou muitos anos, ou seja, muito tempo com outro povo, acaba trazendo para perto dele, né, esses costumes, né, de adorar vários deuses, de adorar, né, ter uma adoração por imagens, verdadeiramente. Esse povo, porque não é só o povo hebreu que tem, nós temos aí também outros povos que vieram de Capela para cá, mas o povo hebreu ele foi escolhido por Deus, né, já com essa missão. Jesus, né, numa reunião espiritual, vai e pede a eles que eles divulguem, né, a ideia do Deus único, a ideia daquele único Deus, de uma única força, de uma única entidade, de qualquer coisa que nós podemos chamar, que a gente pudesse adorar e a conhecer. E é justamente essa ideia que começa a ser plantada, né, na mente, na nossa mente. Isso não é só lá no Egito, não. Vários povos aí, se a gente pegar a história da humanidade, nós vamos ver que tem vários povos que adoravam várias coisas e faziam sacrifícios e por aí vai a história. E aí, né, eu trago os mandamentos dados por Deus, né, dados por Deus a Moisés. Os mandamentos são eu diria que é a primeira luz que vem, né, iluminar a nós. Não vou dizer aquele povo, a nós. Né? É aquele farol que começa a brilhar na escuridão do ser, ou dos seres que aqui habitam. Logicamente que Moisés, ele também legislou, né? Ele também criou leis, porque era um povo rebelde. E é importante que a gente saiba que Moisés, quando sai com o povo do Egito, né, com o povo hebreu do Egito, ele fica 40 anos vagando ali, né, muito obrigado. No deserto, gente, não levem a mal não, mas 60 anos e avô de 5 netos é complicado. Mas no deserto, fica ali vagando. Por que fica vagando, gente? Ali, a questão de estar vagando ali, aquele povo, aqueles espíritos precisavam ser renovados, tá? Então, aquelas pessoas que tinham essa ideia de adoração de vários deuses, essa coisa bem multifacetada, eles tinham que ir embora, para que fosse chegada, e vocês vão entender lá na frente nessa palestra, que isso faz muito sentido nos dias de hoje. Né? Então esse povo, esses espíritos precisavam ir embora, para que chegassem espíritos muito mais adiantados, já com essa ideia incutida.
Entendem? Então nós tínhamos ali as leis que direcionavam, e nós tínhamos também esses espíritos que começavam a chegar. Então, lógico, nós estamos falando em 40 anos, muitos de nós podemos falar, mas 40 anos é pouco. Mas a gente não sabe se fala em 40 anos, podem ser 40, né, fases. Não se sabe. Mas o importante é que nós tenhamos em mente que dentro, na obra de Deus, dentro daquele trabalho da espiritualidade, havia uma necessidade de fazer uma renovação naquele povo, naqueles espíritos que estavam encarnados. E aí a gente chega no Cristo. O Cristo a gente pode falar pouco dele, né? Porque não é que é repetitivo. Mas eu posso perguntar assim, a gente conhece algo, alguém, alguma coisa que tenha nos trazido muito mais luz, né, do que o Cristo? Não. Né? Então, o Jesus ele veio, né, quando ele fez esse combinado com esse povo hebreu, né, esses exilados de Capela, dizendo que viria aqui, trazer, ele disse bem claro, eu vou e vou levar a vocês o amor. Então, Cristo, ele veio, trouxe o amor, né, ele trouxe essa ideia, né, do amor, da caridade, do perdão. Né? Ele veio trazer para nós a mais pura e a mais sublime moral que poderíamos conhecer ou ter ideia dentro deste planeta. E a gente chega ao Espiritismo. Talvez muitos de nós aqui, a gente confunde um pouco a questão do Espiritismo, a gente acha que Espiritismo é uma religião, tá? E eu digo para vocês que Espiritismo não é uma religião. Isso eu falo para vocês bem claramente, há uma confusão muito grande. Não é uma religião. Existe a parte religiosa dentro do Espiritismo, mas ela tem ciência e tem filosofia. É muito maior, é muito mais abrangente uma questão espírita, ou ser espírita, do que simplesmente ter isso como uma religião. Na verdade, nós professamos, dentro do Espiritismo, o quê? As ideias do Cristo. Não é verdade? Então, o Espiritismo, na verdade, ele vem trazer ao mundo, né, ele vem iluminar os nossos olhos, ele vem descortinar o véu da verdade. Porque pensamos bem o seguinte, se Deus é bom, justo, onipresente, inteligente, Deus não poderia nos criar simplesmente para que a gente vivesse uma única vida, a gente conhecesse as pessoas que nós conhecemos. Principalmente, estou falando aqui dos netos, dos filhos, do marido, das pessoas que nós conhecemos, que temos grandes amizades, e simplesmente nós vamos embora e acabou. Então, o Espiritismo vem realmente trazer esse conforto para nós. E vem explicar muito mais. Né? Vem explicar o intercâmbio com o outro plano. Né? Vem explicar, na verdade, o que estamos fazendo aqui, de onde viemos e para onde vamos. Mas a essência do Espiritismo é o amor. Ele vem simplesmente dar cumprimento a tudo aquilo que Moisés iniciou, o Cristo apresentou, com muito mais ênfase, e o Espiritismo vem e nos acorda, nos faz com que esse véu seja tirado e nós possamos ter esperança de dias melhores, esperança de uma vida melhor. Aí vamos lá. Sinais dos tempos. Os tempos de Deus são chegados. Se a gente for, né, pegar essa frase, né, os tempos de Deus são chegados. A gente já ouviu muito dessa frase, né? A gente já viu o filme do 2012, né? Era 2012 o filme, que diz que o mundo iria acabar, né? Nós já pegamos vários filmes aí diziam que o mundo ia acabar em 2000, diziam um monte de coisa. Então, se a gente pegar essa frase daquela forma assim, os tempos de Deus são chegados, às vezes a gente fica até meio incrédulo, né? Porque, poxa, Deus é tão bom, tão justo, ele cria um lugar tão lindo como esse, com pessoas tão lindas como nós, e simplesmente ele vai dar cabo a isso tudo. E aí a gente pega e tenta entender o seguinte, nossa, hoje em dia, os avanços que nós temos científicos,
são incontestáveis. Né? Hoje em dia, a vacina da Covid, ela é por RNA mensageiro. É um pouco complicado, mas ele é um mensageiro que vai lá dentro da célula e diz, olha, fabrica esse anticorpos, que é para combater essa doença que está chegando. Falando em termos bem leigos, é isso. Hoje em dia, o pessoal está criando um robozinho para ir lá matar células cancerosas. Olha que maravilha! Não é maravilhoso isso? Hoje a gente tem conforto. Tem. Hoje a gente tem muitos avanços. Mas o que falta na gente? Perdão, gente, hoje eu estou um pouquinho... O que está faltando aqui? Está faltando a gente evoluir moralmente. Está faltando que a nossa moral se erga. Então, quando a gente olha essa frase, os tempos de Deus são chegados, a gente pode cair numa descrença, porque fala, poxa, não é possível. E aí eu poderia até citar para vocês, o Espiritismo vem exatamente esclarecer isso, porque não haverá isso. Não haverá o fim do mundo. Poderá haver para todas nós? Não. Irá haver para todos nós o fim desta estadia no planeta, por um momento, e depois nós vamos retornar, né? Mas o fim do mundo, não. Porque isso não é uma atitude de um ser que é inteligente e bondoso, que ama seus filhos. Só por aí a gente poderia encerrar e falar, bom, é verdade, eu vou entender isso aí. Não é? Vou confiar mais na vida, vou confiar mais na obra de Deus. Mas os Espíritos também nos explicam. Se vocês forem lá no capítulo 18 da Gênesis, eles vão falar lá que não haverá grandes cataclismas. O problema é que a mudança é gradual. É como aquele povo que esteve lá no deserto por 40 anos. Nós somos eles. Está havendo essa mudança. E essa mudança, ela acontece devagar. É lenta. E é para quem realmente entende e quer fazer essa mudança. É para quem entende o que é uma reforma íntima. Para quem, nos finais de semana ou nos dias, ou abre o seu tempo para poder fazer o evangelho no lar. Se dispõe a ajudar, se dispõe a fazer um curso, enfim, é essa mudança que nós esperamos. Agora, lógico, nós estamos assim, pensando, mas Luiz, ou vocês podem até perguntar, mas Luiz, poxa vida, mas como é que a gente vai fazer? Está tendo guerra lá na Coreia, na Ucrânia, está tendo não sei o quê, está tendo não sei o quê. Gente, nós precisamos confiar na obra de Deus. Então nós temos que ficar impassível? Não. Eu pergunto, o que nós podemos fazer nisso? Ou o que nós temos feito em relação a isso? Nós oramos. No livro Os Mensageiros, há um departamento somente para receber as nossas preces. Aí vocês vão pensar assim, mas Luiz, é muito pouco. Eu vou rezar, eu vou ficar só orando, eu vou ficar pedindo. É muito. Porque a força de muitos muda. Quando nós paramos aqui para vibrar, para orar e ficamos em silêncio, quando nós começamos a ouvir uma música e cantamos ela, o que é isso? É o poder de nós todos emanando uma energia positiva. Então nós podemos, porque nós somos as pessoas que aqui estamos e aqui vivemos. Hoje, não é a entranha, não são as entranhas do planeta que se agitam. Porque se a gente pegar a história do planeta, a gente vai ver que o planeta teve vulcões, erupções, há muitos anos atrás, não teve? E lavas, e aquela história toda, e continente que se mudou, e continente que... Não teve isso? Antigamente a gente ouvia falar muito mais de terremoto do que hoje em dia. Não era assim? Mas não é mais assim. Hoje, o que está se agitando são as nossas entranhas. É essa necessidade que nós temos de buscar
a Deus e entendermos essa obra de Deus, entendermos qual é o nosso papel dentro desta obra, porque nós fazemos parte dela. E, gente, eu vou falar uma coisa à parte para vocês. Eu sou psicólogo e eu vejo as pessoas me procurarem e as pessoas tomam medicamentos assim como se tomassem balinhas. A pessoa me procura e a depressão, ela ataca a gente. A ansiedade nos corrói. O transtorno afetivo bipolar, o TDAH, hoje em dia é uma sopa de letrinhas, e eu não estou aqui indo contra aquilo que eu estudei, aquilo que eu trabalho, mas eu estou dizendo para vocês que a muitos de nós, falta a espiritualidade, falta o entendimento de Deus, falta a confiança em Deus. E é essa entranha que está se agitando. E essa entranha é a nossa. Porque o planeta, ele é. Vocês já ouviram falar da frase que a nossa casa é aquilo que nós pensamos? Muitos de vocês já ouviram. Então, muitas vezes, a pessoa agitada, a pessoa ansiosa, a pessoa é depressiva, a casa é uma bagunça, não tem essas coisas? Vocês percebem como isso é um reflexo do nosso planeta? É exatamente esse reflexo. E nós precisamos entender isso, porque a nova geração chegou. E às vezes a nova geração já está habitando na casa de cada um de nós. E como é que a gente se preparou para receber esses espíritos? Já pensamos nisso? Deixa eu só mudar minha folha aqui, que eu esqueci de mudar ela. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, bem interessante. Tem um livro, eu gosto muito desse livro, que o livro chama-se Jesus no Lar, Neo Lúcio, psicografia de Chico Xavier. E no livro, primeira lição do livro, quem conhece, vá lá e veja. Inclusive, eu estou preparando uma palestra desse tema de final de ano para os encerramentos das casas, porque eu acho lindo. Por que eu acho lindo? Quem não conhece, por favor, procure. No livro está dizendo o seguinte: se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como podemos aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, que é associado à nossa luta de cada dia. Sabe quem é ele? É ele mesmo. Nosso marido, nossos filhos, nosso chefe, nossa esposa. Como é que vamos respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? É uma grande verdade, né? Porque como é que a gente quer aprender a amar? Como é que a gente quer aprender a viver em paz, se muitas vezes dentro do nosso lar? E, gente, eu estou falando do nosso lar e eu estou dizendo nosso lar aqui, e eu estou dizendo nosso lar, o nosso lar, aquele em que habitamos. E eu nem preciso entrar, eu poderia entrar aqui e falar para vocês que hoje é uma graça, né? Casais, cada um com o celular na mão, não tem conversas, não tem diálogos e nada mais. Mas não é isso. Eu estou falando da atenção, eu estou falando daquilo, de amar realmente aquela pessoa, de perceber que aquela pessoa, ela também está na luta como nós estamos. Ela também está evoluindo como nós estamos. É nesse sentido. Porque é lá, é no nosso lar, tanto aqui, como o nosso lar, aquele que habitamos, que nós vamos exportar para o mundo os verdadeiros caracteres nossos. Nossa personalidade será exportada a partir do nosso lar. E por que Deus colocou todos nós juntos? Não é para que a gente julgue a um ou outro.
mas que a gente aprenda um com o outro. Esses espíritos que eu disse, com certeza já estão conosco. Esses espíritos, com certeza, já habitam as nossas casas. E a responsabilidade de recebê-los é nossa. A responsabilidade de fazermos com que eles sejam o futuro do mundo é nossa. E o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos nos preparando para compreender essa nova geração que chega? Precisamos ser para o mundo a paz que queremos no mundo. E isso precisa ser muito verdadeiro dentro de nós. Porque se o mundo é aquilo que nós pensamos e agimos, e se nós, como espíritas, acreditamos na vida após a morte, e sabemos que futuramente estaremos aqui, seremos recebidos por esses espíritos, que espíritos queremos deixar aqui, para que nos recebam no futuro? E para que eu finalize, eu achei essa frase do Charlie Chaplin, eu achei ela linda. Se você ver a lua, você vai ver a beleza de Deus. Se você ver o sol, você verá o poder de Deus. Mas, eu não vou ler desse jeito, mas eu vou dizer o seguinte: se nós olharmos no espelho, nós veremos a grande criação de Deus. Então, acreditemos que Deus está no comando e que Jesus sempre olha por nós. Que a doce paz de Jesus esteja no coração de vocês. E, se eu não vê-los, um bom Natal, feliz Ano Novo, com muita, 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 muita paz e muita, muita luta, mas aquele bom combate em que buscamos cada dia sermos melhor no palco da vida. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado.